O que você faria se Deus te desse uma mensagem que ninguém gostaria de pregar, que ninguém gostaria de ministrar? Deus fez isso com um homem chamado Noé. Noé recebeu uma mensagem apocalíptica, uma mensagem que nem todos querem ouvir, uma mensagem que nem todos querem receber e que nem todos acreditariam. A palavra diz assim no livro de Gênesis capítulo 6, que viu Deus que a maldade do homem, que todo o desígnio do coração do homem estava mal, e Deus decidiu destruir a raça humana. Porém viu Deus um homem que andava segundo os seus princípios, que chamava Noé. E Deus vai até Noé e dá uma mensagem, ele dizendo: eu vou destruir toda a raça humana, e constrói uma arca. Deus, a primeira coisa que Deus faz é separar Noé, é lhe entregar uma mensagem de destruição, uma mensagem que eu vou destruir tudo o que criei com águas, com um dilúvio, com algo que vai cair do céu. Porém nunca havia chovido naquela época, e Noé tinha que passar uma mensagem que ninguém nunca tinha visto, uma mensagem que poucos acreditariam, que poucos colocariam crédito. Mas Noé, aquele que ouviu a voz de Deus, ele teria que acreditar. Muitas vezes Deus fala com você, mas não fala com seu irmão. Muitas vezes Deus fala com você, mas não fala com seus parentes. Muitas vezes Deus fala com você, mas não fala com a sua parentela, com a sua esposa, com o seu esposo. Muitas vezes Deus confirma no meio da sua casa, mas não confirma no meio dos seus amigos. Então não espere muitos acreditarem. Não espere muitos botarem fé naquilo que só você e Deus sabe no seu quarto. Que você ouviu de Deus debaixo de oração, que você ouviu de Deus debaixo de adoração. Porque Deus ele separou Noé. Noé, você vai construir. E o que eu acho interessante é que Deus dá a mensagem dizendo: Noé, você vai construir uma arca. A mensagem é que tudo vai acabar. Só que em meio a mensagem apocalíptica, Deus fala: constrói, Noé. Ou seja, Deus não falou para Noé ficar parado. Deus falou para Noé continuar construindo, independente do momento ser um momento de fim, independente do momento ser um momento de uma mensagem de destruição. Foi aquilo que Jesus disse: olha, um dia vai ter um fim. Perseverai por entrar pela porta estreita. Jesus falou para a gente continuar lutando, para a gente continuar orando, para a gente continuar jejuando, para a gente continuar intercedendo, pregando a mensagem, independente de que um dia o apocalipse chegaria. Foi a mesma coisa no dia de Noé. Noé agora vai ter que ver a voz de Deus dentro dele dizendo: constrói. A palavra diz que Deus ele falou assim: constrói uma arca. Deus deu um propósito para Noé. Não adianta trabalhar sem propósito. Não adianta pregar a mensagem se você mesmo não tem um propósito e se você mesmo não acredita no propósito. A palavra de Deus para você hoje é: acredita no propósito que Deus colocou nas suas mãos. A palavra diz que Deus deu as medidas da arca para Noé. Quem vai construir vai ser Noé. Só que não é da forma dele, não é do jeito dele, não é da maneira dele. Ou seja, muitas vezes Deus te dá um projeto. Eu tenho certeza que Deus já te deu um projeto, que Deus tem um projeto dentro do seu coração, mas não vai ser da sua forma, não vai ser da sua maneira, vai ser das medidas de Deus, do jeito de Deus. E talvez você esteja se perturbando muitas vezes diante desse projeto, porque você quer fazer da sua forma. Você quer que seja da sua maneira. Você quer pregar a mensagem de acordo com aquilo que você acredita e não de acordo com aquilo que Deus falou. Deus não te chamou para pregar a mensagem de acordo com aquilo que você acredita. Deus te chamou para pregar a mensagem de acordo com aquilo que Ele falou, de acordo com aquilo que você ouviu diante das Escrituras. Tem muitos profetas surgindo na nossa realidade, na nossa geração, que estão pregando do jeito deles, segundo eles pensam. Não é mais segundo o que a Bíblia diz, não é mais segundo o que as Escrituras falam, não é mais segundo o que Deus falou, mas é segundo aquilo que eles acham, querendo colocar Deus no seu achismo.
querendo que Deus se encaixe no seu achismo, nas suas teses. Só que não é Deus que tem que se encaixar nas minhas teses, não é Deus que tem que se encaixar no meu achismo, é o mundo que tem que dar um jeito de entrar no Evangelho pela porta estreita. Jesus disse isso: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva para a perdição. Agora Noé vai ter que construir uma porta, e é isso que você tem que fazer na sua casa, é isso que você tem que fazer na sua geração, é construir uma porta de salvação para você e para aqueles que acreditarem no projeto que Deus colocou sobre as suas mãos. Qual que é o projeto? O projeto é salvação, o projeto é Jesus, o projeto é mudança, o projeto é transformação, o projeto é transformar pedaços de madeira, pedaços de árvores em uma grande arca, em uma grande aliança. A palavra diz que Noé começa a construir a arca, martelada por martelada. E Deus dá as medidas, e Noé vai construindo, os anos vão passando. Acredito que alguém passa perto de Noé e fala assim: seu louco, desiste. Seu louco, para de martelar. Para de acreditar nesse projeto, o céu está cheio de sol. Onde você está vendo chuva, o céu nem rúbreo está, o seu tempo nem mudou ainda. E Noé tem que conviver agora com a crise existencial dele, porque acredito que Noé era tão ser humano quanto nós, mas tem que viver também com as pessoas falando no seu ouvido, dizendo: para, louco. Quantas vezes você já pregou Jesus e te chamaram de louco? Quantas vezes você já jejuou, já colocou propósitos diante de Deus e te chamaram de louco, não acreditando no seu projeto, não acreditando no seu sonho? Deus tem um projeto para você, Deus tem um sonho para você. Não pare porque alguém parou, não pare porque alguém não acreditou, não pare porque alguém não ouviu a voz, porque Deus falou com você, Deus não falou com eles. Deus falou com você, Deus não falou com seus amigos. Então continua o projeto, continua posicionado, porque o que vai firmar o projeto de Deus na sua vida é o posicionamento que você tem diante da voz que você ouve, diante da voz que você ouviu. A palavra diz que Noé constrói a arca, passa-se 120 anos construindo, 120 anos acreditando, 120 anos sendo taxado de louco, 120 anos sendo taxado de falso profeta, 120 anos sendo taxado de mensagem de loucura, 120 anos sendo taxado de tendo no seu coração a dificuldade de entender o porquê que as pessoas não acreditavam. Só que um dia a arca ficou pronta, e a Escritura diz que quando a arca ficou pronta, passa-se um tempo, e o céu começa, e as portas que estavam presas com águas começam a se abrir. E começa a ver a chuva cair do céu, e as pessoas começam a olhar, e vai ser que nem Jesus disse nos últimos dias: e muitos ficarão temerosos, porque vão ver que tudo aquilo que ele falou era verdade. O problema é que as pessoas vão ter que encarar que o projeto de salvação em Cristo é verdadeiro. E naquele dia muitos lamentarão. E foi assim nos dias de Noé. Muitos lamentaram, porque não acreditaram no projeto que Deus tinha na vida de Noé. A palavra diz que quando a arca ficou pronta, da maneira de Deus, da forma de Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida, não da sua forma, mas da forma dele, do jeito dele, nas medidas dele. Para de colocar o dedo onde Deus não pediu para você colocar. Para de colocar a sua mão onde Deus não pediu para você colocar. A palavra diz assim que quando a arca ficou pronta, Deus encheu a terra com água, e a arca, ela flutuou diante das águas. E o que é interessante é que a arca, segundo a história, ela não era bela, era um caixote, mas um caixote que flutuava no meio das águas, tinha estabilidade. Se você tivesse feito da sua forma, você faria bonito. Só que Deus não chamou você para fazer coisas diante da sua forma, da sua maneira. A arca não era para ser bela, a arca era para ter estabilidade diante das águas. Ou seja, ela não foi da forma que eu quis. Não é bonito do jeito que eu queria que fosse, mas diante das águas ela não afunda. O que Deus tem para você é isso.
Não faça da sua forma, porque da sua forma você vai afundar, mas da forma de Deus, ainda que venham as chuvas, ainda que venham as águas, ainda que venham as tempestades, você continuará com estabilidade por cima delas. Deus está dizendo para você no dia de hoje, Deus te chamou para ter estabilidade no meio das águas. Obedece à voz dele. A palavra diz que a arca flutuou, se cumpriu a mensagem, como um dia irá se cumprir a vinda de Cristo. E quando se cumpriu a mensagem, todos que Noé e sua família, eles tiveram que ver que verdadeiramente, quando Deus ele fala algo, acontece. A arca desceu, quando a arca desceu, Deus fez aliança. Ou seja, Deus quer fazer uma aliança com a sua casa hoje. Deus quer fazer uma aliança com a sua família hoje. Não desista não. Não desacredite daquilo que Deus colocou na sua mão, não. Ainda que muitos não acreditem, continua acreditando. Não solta a ferramenta de construir, não solta a sua ferramenta, continua, ainda que seja difícil, ainda que esteja quase impossível, mas continua, porque quando Deus fala algo sobre a sua vida, aquilo vai se acontecer. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente no dia de hoje.